qual é o conceito de dominação e como é que podemos definir na visão do pensador Max Weber? A palavra dominar, né, se a gente falar usualmente, geralmente ele vai trazer alguma ideia de uso de força, né, um processo de violência, entre outros fatores. Porém, contudo e todavia, a dominação na visão do alemão Max Weber seria uma forma de execução de poder de maneira legítima, né? É sempre bom entender que o poder ele se executa, né? Ele se exerce de diversas maneiras, né? A gente não tem só um tipo de forma de exercer poder. A gente vê dentro da sociologia, dentro da filosofia, vários conceitos sobre o poder, né? Principalmente se a gente olhar os principais, a gente vai encontrar o Michel Foucault, o Norbert Bobbio, entre outros, né? Mas, para resumir, a ideia de poder, né? O poder nada mais é do que a minha capacidade de exercer sobre o outro a minha vontade, né? E existem diversas formas de a gente exercer sobre o outro essa vontade, né? Existe a forma de uma maneira de imposição violenta, existe a forma não violenta, e é aí que a gente chega num ponto, né, da dominação. No conceito de Max Weber, toda dominação ela parte no pressuposto legítimo, né? Então, o que é que faz essa dominação ser legítima? O que faz essa forma de exercer poder ser legítima, né? Essa forma de poder, ela se torna legítima a partir do momento que eu tenho uma relação harmoniosa entre o dominador e o dominante. Isso quer dizer que o dominante ele permite ser dominado, né? Ele entende a situação e permite essa dominação. Então ali a gente não se caracteriza uma violência, né? Porque a violência ela é caracterizada a não permissão daquele ato, né? Então, se você quer definir o que é algo violento ou não, sempre se pergunte: será que eu tenho a permissão ou não? Se eu não tenho a permissão, isso consequentemente ele vai ser algo violento, né? Se eu tenho a permissão, isso deixa de ser uma violência e passa a ser uma dominação legítima, né? Então, o primeiro ponto se dá dessa maneira, né? A dominação ela acontece quando as duas partes elas estão em comum acordo, né? Eu tenho a permissão de quem está sendo dominado. Mas a questão é por que a gente permite, né, que o outro nos domine, né? Em diversos fatores, em diversas escalas e setores, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja numa relação de amizade, né? Seja num contexto do Estado, que é o ponto principal na análise do Max Weber. Sempre eu vou ter esse processo de dominação e porque a gente permite essa dominação. Se a gente olhar um pouco, né, e a gente vai encontrar diversas teorias que me tragam, que me traz, né, a explicação por que a gente deixa ser dominado, né, e eu vou escolher um aqui que eu gosto muito, que é a ideia do contrato social, né? O contrato social ele diz assim que, olha, a gente vivia em estado de natureza, a gente vivia sozinho, né? Éramos reis de nós mesmos e a partir do momento a gente criou um estado, né? Por que a gente criou um estado? Seja na perspectiva do Hobbes, do Locke, do Rousseau, não importa. Porque a gente vê que a gente não tem uma capacidade de decisão, né? A gente tem o poder de decidir, só que a gente não sabe escolher direito, né? A gente não tem uma consciência política, a gente não tem política. Então, a gente vê no Estado algo que é mais capaz, né? Então, sempre a dominação, a permissão do dominante, ele se dá porque ele vê no dominador uma pessoa ou uma instituição mais capaz para tomar aquela decisão, para fazer aquele ato, né? Então, por exemplo, quando a gente escolhe um governante é porque a gente analisa ele como uma pessoa mais capaz para governar, né? Quando a gente entra num avião, a gente voa tranquilamente porque a gente entende que o piloto, né, ele tem uma capacidade, ele estudou para estar ali, né? Numa sala de aula você
Escuta o professor porque você entende que ele tem uma capacidade maior do que você para explicar um determinado assunto, né? Então, a dominação ela se dá a partir da minha permissão, por quê? Porque eu vejo que o outro ele tem uma capacidade maior, tá? E aí a gente vem nesse ponto, né? Essa capacidade que eu estou falando, né, que o Weber trabalha, não é especificamente uma capacidade técnica, porque no tipo ideal, né, a gente está falando de uma sociedade de tipo ideal, uma sociedade baseada em um funcionamento não complexo, se a gente possa dizer, eu vou encontrar três tipos de dominações. Isso não quer dizer que o indivíduo ele só vai agir a partir de um tipo de uma dominação, tá? Isso quer dizer que eu posso encontrar vários aspectos, mas eu tenho esses três tipos de dominações, né? Que é uma dominação tradicional, patrimonial, que é muito característica do Brasil. Em um vídeo a gente já falou um pouco sobre esse tipo de dominação, patrimonialismo. A gente tem a dominação carismática, que é uma dominação que ela é, como é que eu posso dizer, muito forte em todos os lugares do mundo, e a gente vai encontrar várias dominações carismáticas, né, em todas as partes do mundo, em todas as esferas, né, sociais, políticas, econômicas, não importa, a gente tem uma repercussão muito grande nesse processo de dominação carismática, e a gente tem a dominação burocrática, que é a dominação racional. Claro, se a gente analisar e perceber qual seria o melhor tipo de dominação, na consciência do Weber seria uma dominação burocrática, racional. Por quê? Porque é quando eu encontro em sociedades modernas, na perspectiva do Weber, né, as sociedades modernas são baseadas em tecnicidade, né? É porque eu deixo que o outro me domine, porque o outro ele tem uma capacidade técnica maior. Isso quer dizer que ele tem um conhecimento mais profundo sobre aquilo, né? Sobre aquilo que se trata, sobre a escolha que vai ser feita. Então, para o Weber, quando eu tenho a transformação, né, eu vou me desencantar do mundo antigo, né, que era um mundo baseado em religião, em crença, em deuses, em magia, e a gente passa e se transforma, né, a partir do iluminismo, ser mais científico, mais racional. Então, eu vou tendo esse desencantamento do mundo e eu vou transformando o mundo mais racional, mais burocrático, né? Por quê? Porque é uma dominação que ela tem um mínimo, né, de corrupção possível, porque eu vejo naquele ali não uma questão de pessoalidade, ele é totalmente impessoal, né? Isso quer dizer que ele vai analisar a situação não por proximidade, não por amizade, como é o patrimonialismo, não por um fanatismo, como é uma dominação carismática, mas sim porque eu tenho uma tecnicidade para analisar. Então, consequentemente, ele seria mais justo, né? Politicamente, economicamente também. Para ele, o capitalismo ele só iria crescer, ele só ia se desenvolver em um processo de dominação burocrática. Por exemplo, vamos pensar se você tem um Estado não burocrático, um Estado corrupto, onde ele dá prioridades àquelas empresas dentro de um processo licitativo ou a qual ele tem mais proximidade. Isso faz com que o capitalismo ele não funcione corretamente, porque eu não estou tendo uma livre concorrência, né? Porque uma livre concorrência todo mundo partiria do mesmo patamar para concorrer isso, né? Então, eu teria dentro da dominação burocrática o melhor tipo, né, de dominação para o funcionamento desse Estado moderno. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.